Olá, eu sou o Bispo Samuel Alves e você está no programa Família em Foco, um programa da Rádio Web Deuseana, da região Centro-Oeste. Você pode entrar em contato conosco através do site www.radiodeuseanarco.com.br ou através do WhatsApp 062 98652 2063. Manda seu contato, a gente com certeza vai compartilhar, vai tentar esclarecer o que precisar ser esclarecido. A proposta é ser bênção na sua vida. Nós vamos avançar hoje na segunda parte do nosso tema finanças, finanças no casamento, que é fruto de uma oportunidade que tivemos de ministrar um curso sobre o assunto. E eu quero compartilhar com você algo mais sobre isso. E agora iniciando pela questão do orçamento. A importância de você ter um orçamento doméstico, de você saber para onde está caminhando, qual é a situação real da sua administração financeira. Os problemas relacionados a dinheiro são os que mais levam ao divórcio. Criam uma série de problemas. E aí a importância de um orçamento familiar, algo que seja feito com consenso e com compromisso, como forma de prevenir problemas e também alcançar objetivos. E aqui eu estou falando de marido e mulher sentando juntos para pensarem na vida financeira da família. É preciso enxergar a situação. Para onde está indo o dinheiro? Os gastos estão maiores que as receitas? O que nós vamos fazer diante dessa situação? E os objetivos patrimoniais estão sendo alcançados? Não estão? E os imprevistos? Temos recursos em dinheiro guardados para os imprevistos? Como é imprevisto, pode surgir a qualquer hora algum problema relacionado à saúde, relacionado a desemprego, alguma outra questão. O que é essencial na vida da família e o que não é essencial, ou seja, o que é supérfluo. O padrão de vida que a família está levando condiz com sua capacidade financeira, condiz com uma visão de longo prazo adequada. Então a gente precisa pensar sobre isso. E para pensar sobre isso, deixa eu falar para você o seguinte: uma coisa muito comum, no entanto muito incorreta, é a ideia de que no casal, na vida do casal, exista dinheiro meu e dinheiro seu. Casais em que o marido não presta contas para a esposa e o dinheiro não é pensado em conjunto com o da esposa, e o oposto também, né? A esposa não presta contas ao marido e cada um trata os recursos que possui como sendo seus em particular e não como sendo da família ou do casal. E a Bíblia diz que eles se fazem uma só carne. Não é razoável que nós pensemos em uma só carne e que não compartilhe também do dinheiro, ou seja, o dinheiro também deveria ser um só dinheiro. E às vezes o descontrole, o egoísmo, a desconfiança leva o casal a dizer não, né? Jamais vou compartilhar com fulano ou com fulana o meu dinheiro. Eu faço do meu dinheiro o que eu quiser e ela que tem o dela. Só que isso não faz parte do natural em relação ao casamento, porque na medida em que são uma só carne, também tem um só recurso. O dinheiro é do casal. O ideal, inclusive, é que administrem sempre juntos. Então a proposta que nós trazemos a você frente a essa ideia é de ter de fato uma administração única. E aí o certo é que vocês se assentem para pensar em um orçamento. Eu vou te mostrar aqui uma proposta de modelo aí para você pensar o orçamento, seu orçamento familiar. Isso aqui é uma planilha, imagino, espero que você esteja enxergando bem essa planilha. Ela tem aqui uma série de itens a serem considerados. A primeira parte com as receitas que o casal vai ter, renda do marido, renda da mulher, receitas diversas,
Às vezes tem um aluguel, às vezes tem algum outro tipo de receita, o saldo anterior, etc. Isso vai dar o total de receitas previstas para aquele mês. No meu exemplo aqui eu coloquei outubro de 2019. E aqui os diversos itens que fazem parte dos gastos normais de uma família, né, com espaço para algum outro item, e aí, claro, cada família vai aplicar conforme a sua realidade. Em uma coluna, primeiro de orçamento, e depois, à medida que isso vai se concretizando, uma outra coluna para o realizado. Assim eles vão ter como avaliar se o orçado bate com o realizado. E o ideal é que isso seja feito num longo prazo. Aqui nós colocamos 6 meses, mas isso para quem fizer à mão. Quem usar o modelo, um modelo em computador, tem condição de fazer muito mais. Também há aqueles aplicativos que ajudam nisso. Eu pessoalmente gosto do modelo feito em Excel, é o que eu uso para meu controle. Eu e minha esposa fazemos isso. Na verdade, eu preciso dizer para vocês que eu estou inteirando 36 anos de casado, e desde o primeiro mês de casamento nós adotamos a ideia de orçamento. Hoje já muito mais fácil pela adoção de meio eletrônico, né? Deixa eu te mostrar uma planilha no Excel. Essa aqui é um modelo de planilha, na verdade é um modelo de planilha que eu uso. Então você tem uma primeira aba que é o de um orçamento geral, com a possibilidade de fazer aí por um tempo muito maior. No meu caso, normalmente eu faço para 2 anos, né? Um orçamento sempre com os valores orçados, e à medida que o tempo vai passando é que eu vou anotando os valores reais. Aqui não são valores reais, né? Eu estou fazendo aqui só, é fictícia essa planilha aqui, só para que você tenha noção de como fazer, tá bom? Então a minha, na verdade, é muito mais ampla que isso aqui, mas aqui eu te mostro as receitas e o total de receitas, os gastos, todos os itens essenciais aqui, e se você quiser você vai poder dar pausa no seu vídeo para ter uma melhor noção disso, e com algumas planilhas de apoio, por exemplo, uma planilha para controlar imóveis, eventuais imóveis que você tenha, gastos com eles, receitas com eles, uma outra para controlar impostos, uma outra para controlar extratos bancários, e no meu caso controlo inclusive cada conta com cartão de crédito. Cada compra, ela não é feita solta. Comprou, pronto, vem para o controle. Que assim eu vou saber exatamente qual é a minha condição. Se você então puder analisar, você vai verificar que aqui tem uma previsão de totais gastos com cartões de crédito. De modo que eu vou ter sempre uma noção mais precisa da minha realidade. Então a ideia é que você possa ter um bom controle da sua condição financeira. Quando você tem esse controle, você vai poder pensar direitinho sobre, por exemplo, como você vai se comportar em relação às compras. Você vai comprar à vista ou pagar juros? Primeiro, você vai comprar, seria interessante você fazer 3 perguntas básicas antes de comprar. Tá aí para você visualizar. Eu preciso desse objeto? Você realmente precisa? Se você responder que não precisa desse objeto, pronto, encerra aí a conversa. Vamos imaginar que a resposta seja sim, você precisa. Então vamos avançar para a segunda pergunta. Eu tenho dinheiro, eu tenho recursos para comprar? Se você não tem dinheiro, acabou a conversa também. Mas vamos imaginar que você tem o dinheiro. Então pode partir para a terceira pergunta. Tem que ser agora? Se você responder que sim, então você faz a compra, compre o objeto. Mas se a resposta for negativa, não faça a compra. E eu quero acrescentar uma pergunta que para mim é a pergunta de ouro. O meu cônjuge concorda com essa compra?
Porque, irmãos, nós precisamos compreender assim, ó. Vocês são uma só carne. Não justifica que o marido compre, não estando nem aí para a esposa, e muito menos que a esposa compre, não estando nem aí para o marido. Vamos lembrar de princípios bíblicos? Tá bom. Princípio bíblico. A mulher deve ser submissa ao marido. Ela deve dar a palavra final para o marido. Princípio bíblico. O marido deve amar a esposa a ponto de morrer por ela, se for preciso. Esses dois princípios retiram, tanto do marido quanto da esposa, o direito de tomarem uma decisão pensando neles mesmos. A esposa vai entregar isso, essa competência para o marido. O marido vai decidir. E o marido tem que decidir conforme o amor que ele tem por ela. Ou seja, a prioridade do marido jamais pode ser ele. A prioridade do marido deve ser o que minha mulher precisa. Não o que ela gosta, tá? Não o que ela tem vontade. Se for possível atender o que gosta e o que tem vontade, ótimo. Mas essencialmente é o que ela precisa, o que vai ser bom para ela, o que vai ser adequado para ela. Esse é um princípio bíblico. Portanto, seu marido ou sua esposa concordar é essencial. Até porque vocês vão orar e vocês são uma só carne. Pensa comigo aqui, como é que fica se uma só carne, uma parte dela fala, ó Senhor, me dá um carro, né? O homem gosta de carro. A outra parte diz, ó Senhor, me dá uma casa própria. A mulher se preocupa mais com a segurança de uma casa própria. E essa carne está dividida. Qual é a legalidade de um homem pensar em um carro, a não ser que ele dependa disso para seu trabalho, né? Mas ele pensar no luxo de ter um carro se ele ainda não tem uma casa própria. Ou seja, se ele ainda não deu essa segurança para a esposa. Ele deve pensar primeiro na esposa. E se a esposa, para a esposa, a prioridade é a segurança de uma residência, então essa deveria ser a preocupação dele. Eu estou dizendo o seguinte, biblicamente o marido não tem o direito de pensar primeiro na sua vontade, mas sim pensar primeiro no bem-estar da esposa. Isso é o amor. Então não funciona que alguém queira viver numa regra contrária ou diferente disso, né? Entendendo que ele está atento a isso, então ele tem que raciocinar se ele deve comprar, fazer compra à vista ou pagar juros. O bem que você quer adquirir vale? À vista é mais em conta, ou seja, o desconto é significativo? Qual o juro se for parcelar? Tem que pensar nisso. É melhor comprar na loja física ou fazer uma compra online? Lembrando que é muito comum que uma compra online seja mais barata. Claro, você ainda tem alguma proteção do Código do Consumidor que te dá um prazo aí para devolver caso não atenda à sua expectativa. Normalmente 7 dias. E na concorrência, o preço está melhor? Olhou na concorrência, fez uma pesquisa de preço? Tem uma promoção em vista? Vem aí uma Black Friday? Pensa nisso. Além disso, você precisa visualizar a questão dos juros, quando vai pagar juros, né? Se a gente for usar um exemplo aqui de um bem que custe R$1.000, com possibilidade de aquisição em 12 parcelas. Embora variável, mas não é incomum que os valores finais sejam muito diferentes daqueles R$1.000. Bom, primeiro, é normal você conseguir aí 10% de desconto se pagar à vista. Se o bem vale 1.000 e você consegue pagar à vista, é normal que você pague R$900. Se você for recorrer a um financiamento bancário, isso pode elevar muito. Não é complicado que um financiamento bancário dobre esse valor em 12 meses. Em vez de você pagar 1.000, vai pagar 2.000, 2.150, outro valor. A mesma coisa com crediário. Se você for apelar para o cheque especial, a coisa é mais complicada ainda. Às vezes triplifica. Se for usar o cartão de crédito, pagando juro de cartão de crédito, às vezes é até mais caro um pouquinho. E se for recorrer à financeira? Há casos de chegar a multiplicar por 4 vezes. Então,
precisa estudar bem o custo desse recurso. E estudando bem isso, você vai também poder avaliar se justifica estar buscando um parcelamento. Às vezes não, às vezes é melhor segurar um pouquinho para comprar à vista, tá? E tudo isso por quê? Porque ser próspero exige vigilância. Eu vou te mostrar 3 textos bíblicos importantes nesse processo. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então a Bíblia está te recomendando, não fica devendo. Aqui, claro que é uma referência a alguém que fica pendurado em uma dívida, né? Nós não estamos falando exatamente aqui daquela pessoa que tem uma vida bem organizada e que comprar usando crédito seja algo razoável, algo dentro do planejado, algo aceitável. Está falando de alguém que se pendure por causa de dívidas. Nós não podemos ficar devendo nada. A Bíblia nos orienta nesse sentido. A Bíblia também diz em Provérbios 22:7 que o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. E nós devemos fugir disso. Por quê? Porque em 1 Coríntios 7:23 diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. A ideia é não faça dívidas que acabe te levando a uma condição de escravidão. Então nós devemos ter cuidado para não sermos encontrados numa postura que inclusive não é aceitável biblicamente, tá bom? Então vamos pensar em alguns critérios para você aplicar antes de assumir dívidas. Você precisa considerar as 3 respostas antes de comprar, que nós mencionamos há pouco. Se você precisa mesmo, se tem dinheiro e se a compra precisa ser feita naquele momento. Claro que é preciso pensar na questão do acordo com o cônjuge sobre a dívida, e essa questão do acordo é essencial e isso ajuda no seu relacionamento com o seu marido ou com sua esposa, na confiança que ambos tenham. E claro, eu estou aqui pressupondo que vocês já compreenderam que os recursos de vocês devem ser administrados juntos. Se não compreenderam, não adianta o que eu estou falando aqui, com certeza, porque vocês não vão conseguir raciocinar isso juntos, né? Mas se já compreenderam que o recurso é dado a vocês como uma só carne, Deus entrega esse recurso como uma só carne, então vocês vão ter como avançar direitinho. O item negociado é uma vantagem com potencial de se valorizar ou produzir uma renda? Ou não, é só um custo? Vocês estão prontos para esse custo? O valor do item equipara-se ou excede a quantia financiada para ele? Compensa, por exemplo, um financiamento? A dívida que é, no sentido de ser um financiamento, de se utilizar de crédito. A dívida tem um valor tão grande que cada parcela mensal dela tem o potencial de te estrangular financeiramente. Ela não vai comprometer uma parte excessiva do seu rendimento, porque a gente tem que tomar cuidado. Às vezes não estamos prontos para determinados luxos. Às vezes devemos esperar um pouquinho mais. Veja bem, você fala assim, não, mas eu quero um carro do último tipo. Tá bom, esse carro vai ter um custo de seguro, vai ter um custo de imposto, né? Vai ter um custo de manutenção. E se ele é um carro de valor alto, esse custo tende a ser proporcional a esse valor. Você está preparado para isso? Bom, se tiver, parabéns, compre, perfeito. Cada família vai ter que avaliar com seriedade qual é a condição que ela tem, né? E isso lembrando, lá do que nós vimos na primeira parte. Se você não viu o vídeo anterior, vá lá e veja. Lembrando que você precisa ter uma boa taxa de poupança, que você precisa verificar se o seu patrimônio esperado é adequado com o seu tempo, né, de casado, com o seu
sua idade, etc. Feitas essas avaliações sobre as quais falamos no primeiro vídeo. Bom, se você passou por isso e pode, então faça com certeza o seu investimento. Vai ser bom. Preciso te falar, assuma o controle. Não se deixe pegar de surpresa. Faça orçamentos mensais e procure ter uma visão de longo prazo sobre a sua administração financeira. Comprou alguma coisa que você paga em indefinidas parcelas, né? Vai pagar, né? Quando compra um imóvel, às vezes pagam 200, 300 parcelas. Pois bem, tente enxergar isso, né? De modo que você vá fazendo projeções de 1 ano, 2 anos no mínimo, para não ser pego de surpresa. Controle o cartão de crédito. Não deixe que o cartão de crédito seja aquela surpresa todo mês, aquela coisa que todo mês, puxa vida, você pensou que tinha gasto 2.000, veio 4.000. Porque o problema do crédito, do cartão de crédito, é que é muito fácil gastar. E às vezes você gasta pequenas parcelas, você pensa, não, mas isso aí não é nada, mas a soma de várias coisas que não são nada individualmente podem gerar um valor muito significativo. E se você fica pendurado em cartão de crédito, esse juro é muito alto. Então, o certo é você voltar lá naquele exemplo que eu dei sobre o controle, a minha planilha pessoal, e você manter algum tipo de controle de tudo que você gastou em cartão de crédito, para não ter surpresa e para verificar se aquilo está realmente dentro do seu orçamento, tá? Tenha uma boa taxa de poupança e investimento. Tenha uma boa taxa de poupança e investimento. Todo mês guarde alguma coisa. Não gaste tudo. Não tenha padrão acima do que é adequado para a sua capacidade financeira. Algumas pessoas não precisam se preocupar com o que estou falando, mas outras precisam e muito. E há especialistas dizendo que nossa juventude não é preparada para isso. Por quê? Porque os pais fizeram das tripas o coração, né? E deram tudo para eles. E aí eles se casam e agora estão achando que ainda estão podendo tudo, mas nem sempre estão. Às vezes o orçamento precisa sim ser bem considerado, porque senão esse casamento não vai longe. Bom, e se os gastos que você tem são superiores à receita? Faça cortes. Mas eu não tenho condição mais de ir no restaurante toda semana? Pronto, vai uma vez ao mês. Ou vai uma vez a cada 2 meses, mas viva conforme sua capacidade financeira. Faça adequações. Você tem uma dívida grande? Renegocie. Está pagando 2 carros e descobriu que não tem condições? Venda um deles, saia de uma dessas, no mínimo, né? Cada caso vai ser um caso, mas saia de prestações que estejam acima do seu orçamento. Mas é assim, é que o carro é muito bom, não sei o quê. Não, compre um mais fácil de você pagar. Corte os juros da sua vida. Quite os empréstimos caros. E se tem que adotar algum juro, faça isso com bastante consciência, tá? Às vezes o juro é interessante, às vezes pode até ser conveniente, mas faça isso com muita razão. Saiba o que você está fazendo. Não abra mão da fidelidade a Deus, afinal é dele que vem a bênção para a sua vida. Então não abra mão de sua fidelidade, seja quanto aos dízimos, seja quanto às ofertas. Se você tiver dúvidas sobre a legalidade dos dízimos, principalmente se alguém vier dizer para você, mas isso não está no Novo Testamento. Deixa eu te falar, então siga o Novo Testamento. Lá em Atos, tem um modo de viver bíblico. Entregue todos os seus bens ao Senhor. Esse é o modo de Atos dos Apóstolos. Claro, eu estou te desafiando aqui para poder te dizer que o padrão da igreja não era entregar todos os bens, não, tá bom? Lá no início da igreja, os crentes da primeira igreja fizeram isso. Aqueles primeiros crentes lá em Jerusalém. Mas o padrão da igreja primitiva era o dízimo, né? O mesmo padrão que a maioria das igrejas continua incentivando hoje. Alguém pode dizer, mas o pastor não sei o quê, como é que ele... Pronto, então esteja em uma igreja que te possibilite acompanhar o processo.
tá bom? E se você é da Igreja de Deus no Brasil, você tem meios de acompanhar o processo. Nossas igrejas precisam ter conselho fiscal, precisam ter uma tesouraria adequada, é recomendável que ela seja dissociada do pastor. E você, nas assembleias de membros, pode participar disso. Procure uma igreja que seja transparente, mas seja fiel. E não trabalhe de modo a não ter tempo para servir a Deus, tá bom? O dinheiro não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Tem que ser Deus. Coloque suas finanças diante de Deus e ande sob a direção de Deus. Sabe por quê? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E eu espero que você goste de ser filho de Deus, queira ser filho de Deus do jeito que a Bíblia fala, tá bom? Se proteja. Uma só carne, um só orçamento. Se possível, inclusive uma só conta bancária, porque várias contas vão te levar a pagar mais taxas, né? Tenha acordo com seu cônjuge, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aliás, atente lá, 1 Pedro 3,7. Você que é marido, tem que viver a vida comum no lar, né? E atentar, porque se vocês não tiverem acordo, as orações de vocês serão impedidas. Não deve existir meu dinheiro, seu dinheiro, mas o dinheiro de Deus para nós, que somos uma só carne. Seja agradecido. Contente-se com o que Deus tem lhe dado. E eu quero fechar esse momento com você lendo 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 6 a 9. Eu vou abrir esse texto aqui para ler com você. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 9. Vamos colocar na tela. Olha aqui. No entanto, aos que ambicionam... Peraí. 6 a 9, começando aqui no 6. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Ouça a palavra do Senhor, não se entregue a conceitos que não são aceitáveis por Deus, tá bom? Essa foi a conclusão de nosso tema Finanças no Casamento, mas me coloco à disposição para questionamentos, para trocar ideias, e no limite de nossa possibilidade como pastor, nós queremos que você tenha um casamento abençoado, tá bom? Viva para Deus!